Que Deus te abençoe de uma forma extraordinária, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos nós chegando dentro dessa oportunidade para mais um momento amigo, momento especial na presença do Eterno. E eu quero louvar e bendizer ao nome do Todo-Poderoso pela sua vida e pela vida de toda a sua família. Nós estamos chegando ao vivo aqui para uma live que dispensa comentários. Essa é a realidade. Vamos estar tratando aqui de um assunto muito convidativo, de um assunto muito importante, e por que não dizer de um assunto aí que gera vários comentários, vários debates, né? Essa é a realidade. Não é um assunto tão simples como muitas pessoas imaginam, mas nós vamos tratar aqui juntos. E outra coisa eu quero dizer para você, já nessa chegada, deixa o seu like, compartilha essa live com todos os seus amigos e familiares nas redes sociais, no Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, WhatsApp, Messenger, passa para todo mundo, tá? Principalmente nos grupos do Facebook, do Instagram, do Telegram, manda para todo mundo. Vamos para cima, gente, vamos chamar o povo? Você já deixou o seu like aí, já chamou todo mundo? Vamos lá? Eu quero ler uma passagem bíblica. Ó, o Júnior tá na porta, hein? Eu quero ler uma passagem bíblica com você. Aqui, olha lá, tá vendo? No livro de Gênesis, capítulo de número 4. Gênesis, capítulo de número 4. Nós vamos examinar esta passagem bíblica. Eu vou, inclusive, colocar na tela, né? Para que todos nós possamos juntos meditarmos, né? Gênesis, capítulo de número 4. E nós vamos ler bastantes versículos aqui, viu? Gênesis capítulo 4, eu quero ler a partir do verso 1, que diz assim, ó. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse, alcancei do Senhor um homem. Verso de número 2. E deu à luz também ao seu irmão Abel, ponto e vírgula. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Aqui está esta passagem bíblica, que é por aqui que nós vamos começar o nosso comentário a respeito de quem foi a mulher de Caim. Como que nós podemos avaliar dentro do livro de Gênesis, né? Quem foi a mulher de Caim? É importante nós entendermos que Deus revelou para Moisés, né, o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, né? Além dos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, tem também o livro de Jó, que Deus revelou para Moisés, e também alguns salmos que Moisés escreveu. Dentro dessas revelações, eu posso dizer para você que principalmente os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, Deus deu para Moisés quando ele esteve face a face com o Eterno no cume do Monte Sinai, do Horebe. Ali Deus trouxe, né, descortinou os segredos que até então ninguém sabia. Quando Moisés nasceu, já havia aproximadamente mais de 1000 anos que Abraão tinha passado pela face da terra. E que Isaac tinha passado, que Jacó havia passado, sabe? Que a Torre de Babel havia acontecido a rebelião de Nimrod, que havia acontecido o dilúvio. Então, Deus mostrou a história passada para Moisés no cume do Monte Sinai. Mostrou a história de Jó. Quando Moisés escreveu a história de Jó, já havia mais de 800 anos que a história de Jó tinha acontecido. Então, Moisés recebeu uma revelação profunda e ele foi escrevendo tudo aquilo que Deus passou para ele. Assim como Deus mostrou, né, os dias vindouro para João Batista, João da ilha de Pátimo, através do Apocalipse, Deus mostrou os dias passados para Moisés. E dentro desses dias passados, nós observamos, pelo que nós lemos aqui, que Adão e Eva é registrado 2 filhos, Caim e Abel. São os 2 filhos que estão registrados, depois vem Sete, né? Depois da morte de Abel. Porém, nós estamos aqui para entender quem foi a mulher de Caim. Existem vários comentários, vários
pensamentos, várias interpretações, né? Várias ideias a respeito de quem foi a mulher de Caim e muitas ideias até absurdas, né? Por exemplo, tem comentários, né? Tem estudiosos da Bíblia que diz que Deus criou uma mulher sobrenatural para Caim. Né? Então, Deus criou uma mulher sobrenatural e Caim casou com ela e dali ele formou uma cidade. Outros dizem que Caim casou com um demônio, né? Caim casou com um demônio e por isso que toda a linhagem de Caim é uma linhagem diabólica, uma linhagem má, uma linhagem perversa, porque Caim casou com um espírito maligno, com um demônio que estava atuando aqui na face da terra. E há outras linhagens, né, que diz que Caim casou com uma mulher que veio de outra linhagem, que não era a linhagem de Adão e Eva. Quando Deus fez Adão e Eva, né, eles eram apenas um exemplar de seres humanos, mas existia outros seres humanos fora do Jardim do Éden. Deus criou Adão e Eva dentro do Jardim do Éden, mas fora do Jardim do Éden existia outros seres humanos e foi com uma mulher desses outros seres humanos, que não é da linhagem de Adão e Eva, que Caim casou. Todos esses comentários, nenhum deles tem base bíblica, são comentários absurdos que, na realidade, são de pessoas que não conseguiu entender e interpretar o grande segredo revelado nas entrelinhas da Bíblia Sagrada, principalmente no livro de Gênesis. Para nós entendermos essa questão de quem foi a mulher de Caim, nós precisamos parar e avaliar como a Bíblia trata a questão de árvore genealógica. Se nós não pararmos e avaliarmos a questão de como a Bíblia trata a árvore genealógica das gerações, então ficará sem nós entendermos, né? Nós ficaremos sem entender. Então, para você entender como funciona a árvore genealógica da Bíblia, você sabe que a Bíblia foi escrita num período patriarcal, num período em que o homem, né? Em que o homem era o referência, né? Que o homem era o referência. E em boa parte das árvores genealógicas da Bíblia Sagrada, é registrado apenas o nome do primogênito masculino, e o nome de outro personagem que for registrado da família, é porque esse personagem tem uma história relevante diante dos quesitos espirituais e bíblicos. Por exemplo, a Bíblia mostra a árvore genealógica dos filhos de Adão e Eva, primeiro Caim, conforme nós acabamos de ler aqui, ó. A Bíblia mostra, ó, dessa maneira. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu. Esse conheceu é o ato conjugal, né? Conheceu é um ato conjugal, o ato sexual entre os dois. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, ela ficou grávida, né? E deu à luz a um filho chamado Caim, e ela disse: alcancei do Senhor um homem. E depois, por conseguinte, e deu à luz mais ao seu irmão Abel. E aí aqui, ó, tem ponto e vírgula, né? E aí conta a profissão dos dois. Esses dois estão registrados aqui na árvore genealógica. Caim vai e mata Abel. Caim tira a vida de Abel. Então, dentro dessa leitura da árvore genealógica, quem sobrou na história? Sobrou Adão, Eva e Caim, porque Abel morreu, a vida dele foi ceifada por Caim. A Bíblia diz que logo na sequência, né, Abel e Caim, ou melhor, Adão e Eva tiveram outro filho, e esse outro filho, eles colocaram o nome de Sete. Então você percebe, veja bem, Caim tem o nome registrado na árvore genealógica porque ele é o primogênito. Abel tem o nome registrado na árvore genealógica porque ele era, né, um homem especial, escolhido por Deus e exemplar no seu comportamento. E Sete é colocado também na árvore genealógica porque Sete é o substituto
de Abel, que logo por conseguinte da sua genealogia veio Abraão e todos os patriarcas até chegar na pessoa de Jesus Cristo. Então percebe-se que na árvore genealógica só aparecem nomes de pessoas relevantes no tocante à família. Não vai aparecer o nome de uma pessoa que não teve nenhum peso de relevância. Então a Bíblia trata a árvore genealógica assim: somente os nomes de pessoas relevantes ou dos primogênitos estão registrados nas árvores genealógicas das famílias, principalmente nos livros do Pentateuco, que é o livro de Gênesis, depois você vai em Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, são árvores genealógicas que são registrados o nome do primogênito ou de outros filhos com relevância, tá? Você conseguiu entender até aí na questão da árvore genealógica? Então, eu acredito que você entendeu. Se você não entendeu, prepara a sua pergunta para daqui a pouquinho você fazer aí, tá bom? Eu vou pedir para você deixar o seu like, porque o seu like é muito importante para nós já rompermos o algoritmo nesse início de programação. Deixa Deus te usar aí. Vamos lá, deixa o seu like. Agora, eu quero ler com você uma passagem bíblica interessante. Olha isso daqui, ó. Gênesis, capítulo de número 4, verso 17. Olha isso daqui. Vamos lá. Gênesis 4, 17. E conheceu Caim sua mulher. Eu já disse, você viu lá que é o mesmo conheceu de Adão e Eva. Conheceu é um ato conjugal, um ato sexual. E conheceu Caim sua mulher. E ela concebeu, ela ficou grávida, e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque. Que mulher é essa que Caim conheceu depois de toda a história que eu estou contando para você, que restou, né, dentro da árvore genealógica de Adão e Eva, restou apenas Caim e depois veio Sete, que é o seu irmão, que gerou a árvore genealógica boa, que veio Abraão, Isaque, Jacó, José, Efraim e todos os descendentes de Israel. Mas quem é essa mulher de Caim? Da onde essa mulher surge para casar com Caim, para ter relação com Caim, para engravidar e automaticamente dar um filho a Caim que teve o nome de Enoque? Para nós entendermos esse encontro de Caim com essa mulher, nós precisamos entender, como eu estou dizendo, essa questão da árvore genealógica, né? Que era colocado só o nome do primogênito e dos principais, né? Daqueles que eram relevantes dentro da árvore genealógica. No caso, foi Abel e Sete. Porém, o verso de Gênesis, capítulo de número 5, mostra para nós aqui algo revelador. Olha isso daqui, ó. Você pode ver que nós estamos lendo passagens diferentes. Eu estou indo no capítulo 4, dali a pouco eu vou no capítulo 5, depois volto no 4. Você está vendo que você precisa se averiguar de várias maneiras para conseguir ajuntar o contexto da história. E olha isso daqui, ó. Gênesis, capítulo de número 5, verso 4 a seguir, diz assim, ó. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Olha isso. E foram os anos de Adão, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Você consegue compreender? Filhos e filhas. Esses filhos e filhas não estão relacionados o nome deles na árvore genealógica. Por que não estão? Porque não foram pessoas relevantes como Caim foi, não foram pessoas relevantes como Abel foi, não foram pessoas relevantes como Sete foi. Então, por esses filhos e filhas não terem sido pessoas relevantes na história da humanidade, então apenas aparece filhos e filhas, e não o nome deles.
Não vai aparecer o nome, aparece filhos e filhas. Porém, observa-se aqui, olha quantos anos Adão viveu depois que ele teve o último filho relevante, que foi Sete. Depois que ele teve o último filho de relevância, que foi Sete, que da linhagem dele veio Abraão e todos os patriarcas, Adão viveu mais 800 anos. Quantos filhos você acha que dá para fazer em 800 anos? Para pensar. E Deus deu a ordem para Adão e Eva, uma ordem dizendo: sede fecundos. Ou seja, Eva, eu estou abençoando o teu ventre. Adão, eu estou abençoando a tua vida reprodutiva. Sede fecundos. Enchei a terra. E então, nesses 800 anos, você calcula quantos filhos e filhas Adão e Eva não tiveram. Quantos filhos Adão e Eva não geraram nesses 800 anos? E outro detalhe importante aqui para nós, só para você entender, outro detalhe importante que eu quero ler para você. E olha esse mistério aqui, ó. Gênesis capítulo de número 4. Gênesis 4. Deixa eu te mostrar aqui. Vamos lá, de volta para Gênesis capítulo de número 4. Olha como que é a situação. Gênesis 4. Verso de número 13. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que eu possa ser perdoada. Olha agora o verso de número 14, aqui está o segredo da grandeza. Ó. Verso 14. E eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Espera aí. Se existia só Adão, Eva, Caim e Sete, porque Abel já estava morto, da onde que Caim está tirando esse diálogo com Deus, dizendo que todo aquele que me achar me matará? Quem é esse todo aquele que me achar? Então isso prova que já existia alguns grupos de pessoas que vieram desse relacionamento de Adão e Eva, que não foram pessoas relevantes e o nome não foram colocados na árvore genealógica, e essas pessoas eram o motivo do medo de Caim quando ele saiu da presença de Deus. Porque ele é bem claro aqui, ó: será que todo aquele que me achar me matará? Caim está falando isso para Deus. Senhor, o Senhor está me lançando fora da tua presença. O meu pecado não tem mais perdão. Só que, como que fica a minha situação agora? Para onde eu vou, tem outras pessoas e eles podem me matar. Aí o verso de número 15, o próprio Deus confirma o que Caim falou, dizendo assim, ó: o Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar a Caim. Por que qualquer? Porque não existia só Adão, Eva, Caim e Sete. Existia outras pessoas que vieram do relacionamento de Adão e Eva e que não estavam relacionados na árvore genealógica. Você consegue compreender? Qualquer que matar a Caim, olha o que a Bíblia diz, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não ferisse qualquer que o achasse. Você está entendendo? Qualquer que o achasse. Ou seja, já existiam pessoas que não foram pessoas que foram geradas fora do Jardim do Éden, como alguns estudiosos sem nenhuma profundidade diz, que eram pessoas que foram criadas fora do contexto de Adão e Eva, que Caim casou com o demônio, que Deus fez uma mulher especial para Caim. Não, não. Adão e Eva tiveram outros filhos. Deixa eu botar mais um versículo para ficar mais forte ainda o que nós estamos tratando aqui. Olha isso daqui. Aqui fica bem claro o que nós estamos falando aqui. Ó. Deixa eu te mostrar aqui. Espera aí. Isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Tá na tela, né? Tá. Olha aqui, ó. Dá uma olhada nisso daqui. E conheceu, vamos voltar no mesmo versículo que nós começamos a leitura. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim.
e disse: alcancei um varão, alcancei do Senhor um homem. Verso 2: e deu à luz ao seu irmão Abel, ponto e vírgula. Este ponto e vírgula aqui, ó, que está grifadinho de azul, esse ponto e vírgula, você sabe que ponto e vírgula quer dizer o fim de uma história e a continuidade do mesmo conto, a continuidade da mesma explicação. Ponto e vírgula, e deu à luz ao seu irmão Abel, ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula separa Abel nascendo do Abel pastor de ovelhas. Você está conseguindo entender? Não, pastor, deixa eu explicar. Esse ponto e vírgula mostra Eva dando à luz a Abel. Só que depois do ponto e vírgula, Abel já é pastor de ovelhas. Como que uma criancinha já é pastor de ovelhas? Esse ponto e vírgula mostra que há um espaço de tempo entre Abel nascendo e Abel sendo pastor de ovelha. Que espaço de tempo é esse, pastor? Caim não matou Abel criancinha. Caim matou Abel já com uma idade de adulto. E esse período em que Abel nasceu, que está aqui na tela, ó, e deu à luz ao seu irmão Abel, ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula é o período de Abel se transformando em criança e andando, adolescente, jovem, homem formado, se profissionalizando e transformando em pastor de ovelhas, tendo um grande rebanho de ovelhas, até que surge a oportunidade do seu irmão tirar a sua vida. E esse tempo, a Bíblia não diz se foi 20, 30, 40, 50, 100 anos, até porque a idade daquela época é diferente da idade de hoje. Adão, com 800 anos, estava gerando filhos. Então, quem prova que Caim não matou Abel com 200 anos? Quem prova que Caim não matou Abel com 300 anos? Quem prova que esse ponto e vírgula não é o espaço de 400 anos? E neste espaço de Abel criancinha para Abel pastor de ovelha, nesse espaço de Caim, que era o irmão mais velho, mas ainda era uma criancinha, sendo lavrador da terra, esse espaço, tá? Esse espaço é um tempo que Adão e Eva geraram outros filhos. Esses outros filhos formaram povos. Formaram povos na região leste, oeste, na região oriental, em todos os lados, em volta daquela região que eles estavam. E a Bíblia diz que quando Caim saiu da presença do Senhor, ele então habitou ao oriente do jardim do Éden. Você está conseguindo compreender? Ao lado do oriente do jardim do Éden. E quando ele chegou lá, já haviam pessoas. Aí você me pergunta, tá, pastor, então, se já haviam pessoas, então, quem eram essas pessoas? Essas pessoas, tá aqui, ó, tá, eu deixei na tela para você observar bem. Olha isso, ó, eu vou grifar e lendo pausadamente para você entender a questão da onde saiu a geração que da mulher de Caim. Olha isso daqui, ó. E deu à luz mais a seu irmão Abel. Aqui está falando do nascimento de Abel. Depois do ponto e vírgula, já mostra Abel pastor de ovelhas. Você está conseguindo compreender? Já mostra Abel pastor de ovelhas. Esse período de nascimento até pastor de ovelhas é um tempo que a Bíblia não mostra. E nós estamos falando de um tempo que as pessoas viviam muitos anos. Um século era uma criancinha. A pessoa que tinha 100 anos de idade era uma criança, era um jovem aprendiz. Você está entendendo? Então, esse período de tempo que o ponto e a vírgula demonstra para nós aqui é o período em que Adão e Eva tiveram outros filhos, conforme nós lemos aqui, né? Nesta passagem aqui, ó, deixa eu colocar para você, dos outros filhos, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, a passagem dos outros filhos, né? E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Então, houve filhos e filhas no intervalo de Abel nascendo
e Abel e Caim indo ao campo e Caim tirando a vida dele. E houve filhos depois que Sete nasceu também. Então, quando Caim saiu da presença de Deus, já haviam alguns grupos de pessoas que vieram do relacionamento de Adão e Eva e automaticamente Caim encontrou esta mulher que era uma parente dele. Nós não podemos afirmar que era irmã de Caim, porque já havia gerações. Então, era uma parente dele, coisa que é proibido, né? Proibido pela Bíblia Sagrada o casamento de parentes. Porém, essa proibição veio só em Moisés, no Monte Horebe, recebendo a lei. Você pode ver que a distância de Caim até Moisés é longe demais. Então, de Caim até chegar em Moisés, a prática do incesto não era tido como um pecado gravíssimo. A prática do incesto era tido não simplesmente como incesto, mas como uma procriação da humanidade, como uma permanência da árvore genealógica. Não existia, pelo próprio Deus, a permissão. Deus não havia permitido na Terra haver a incompatibilidade dentro da biologia humana de pessoas do mesmo sangue gerar filhos. Hoje, se pessoas do mesmo sangue, né, se coabitam, a tendência da criança nascer com defeitos terríveis, defeitos severos, é muito grande. Por isso que a Bíblia recomenda, né, a partir do ajuntamento dos filhos de Israel, para que parentes não viessem a se casar. Por quê? Para evitar esses problemas de crianças nascerem com comorbidades, com problemas gravíssimos. Está aqui, ó. Nós podemos ver, está aqui no livro de Levítico, capítulo de número 18, verso 6. Olha o que a Bíblia diz. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez, eu sou o Senhor. Verso 7. Não descobrirás a nudez do teu pai e da tua mãe, coisa que as filhas de Ló fizeram com ele quando Ló saiu da região de Sodoma e Gomorra. As filhas embebedaram o pai, tá? Embebedaram o pai e tiveram relações com o Ló. De uma filha nasceu Amon, de outra filha nasceu Moabe. E desses dois povos que se transformaram os grandes inimigos de Israel até os dias de hoje. Os amonitas e os moabitas que estão enrustidos e virados no meio, e misturados no meio da grande comunidade de alguns árabes. Você está entendendo? Então, essa questão aqui, ó. Não descobrirás a nudez do teu pai e da tua mãe, ela é tua mãe. Não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher do teu pai, a nudez do teu pai, a nudez da tua irmã, da filha do teu pai. E aqui vai dando a relação de pessoas que a Bíblia proíbe você ter envolvimento sexual, casamento ou algo semelhante. Mas isso veio em Moisés, no Monte Horebe, em Moisés, quando ele recebeu a lei. Porém, Caim viveu num período remoto em que não existia lei. Caim é a segunda geração de seres humanos na face da terra. A primeira geração, Adão e Eva. Caim é a segunda geração. Caim e Sete, né, porque Abel não teve geração. Caim e Sete foram os pais da segunda geração da humanidade. Porém, Adão e Eva continuaram procriando e gerando filhos. Então, Caim casou com uma parente sua. Quem sabe uma prima, uma filha de um irmão com uma irmã ou algo semelhante. Né? Quem sabe Caim casou com alguém do seu sangue, da árvore genealógica que veio de um irmão e de uma irmã dele também. Tá? Então, está aqui, biblicamente, eu estou mostrando biblicamente para você o que aconteceu na questão de quem foi a mulher que Caim casou. Caim casou com uma parente. Caim casou com uma mulher parente que foi automaticamente, que veio da linhagem dos seus irmãos e irmãs, que o nome não está registrado na árvore genealógica. Você consegue compreender? Tá, pastor, mas e como explicar essa questão de árvore genealógica? A árvore genealógica, até os dias de hoje, ela funciona. Por exemplo, só antes de falar da árvore genealógica, Abraão,
a Bíblia diz que Abraão era meio-irmão de Sara, né? Essa questão meio-irmão, né, dentro de Israel é muito natural você conhecer que são primos que são criados, né, juntos. Primos que são criados juntos. O irmão casa com a fulana e aí moram os dois perto e ali os primos brincam juntos, crescem juntos. E ali Abraão cresceu junto com Sarai e eles casaram. Quando Abraão mandou Eliezer Damasceno buscar uma mulher para Isaque, Eliezer Damasceno foram na casa dos parentes de Abraão trazer uma do mesmo sangue. Até hoje em Israel, a tradição de não trair a árvore genealógica existe. Eu vou dizer uma coisa para você, e eu não sei se tem alguém aqui que está me assistindo que mora em Israel. Até esses dias atrás, eu vi aqui um comentário de uma senhora que mora em Asdod, né? Ela até escreveu, pastor, estou assistindo de Asdod. Asdod fica já na região quase próximo à faixa de Gaza, né? Uma das primeiras cidades que quando há os ataques de foguetes pelo Hamas, é uma das primeiras cidades que o toque de alarme, né, para as pessoas entrarem, né, em trincheiras e se esconder, é uma das primeiras cidades que o alarme toca, Asdod e Ascalon. E ela estava nos assistindo em Asdod. Em Israel, existe casas não vou dizer casa de repouso, porque não é casa de repouso. Eu vou dizer assim, como se fosse uma grande clínica, grande clínica, mas não é uma não, são várias, em todas as cidades tem várias. O que essas casas fazem? Essas casas recolhem crianças que nascem com deficiência pelo casamento de pessoas da mesma árvore genealógica. Então, por exemplo, em Jerusalém, existe, por exemplo, mais ou menos umas 10 casas dessa para acolher, porque quando a família tem um filho com deficiência, né, esse filho nasce, e devido a Israel, a vida ser muito agitado, muito corrido, e as pessoas têm que trabalhar, têm que correr, é uma população minúscula, então o próprio Estado acolhe essa criança deficiente e cuida. Os pais, finais de semana, têm oportunidade de ir lá visitar, enfim, os pais dão toda a assistência de ir visitar, mas quem cuida é o Estado. É um filho que o Estado adota porque nasceu com deficiência devido ao casamento da mesma árvore genealógica. Tem muito disso em Israel. Você vai ver que não existe casa para acolher criança que nasce com deficiência de árvore genealógica em lugar nenhum no mundo. Só em Israel. Por quê? Porque já vem dessa tradição de Abraão, de Isaac, de Jacó e de todos os antepassados. Embora a Bíblia proíbe casamento de irmãos ou algo semelhante, mas existe ali casamento de primo segundo, muitas das vezes até de primo de primeiro grau, e isso tem gerado essa problemática até os dias de hoje em Israel. Tá? Todas as cidades têm esses lugares para recolher crianças com deficiência devido à árvore genealógica de pessoas terem casado. Então, é natural isso acontecer, porque já é tradição. Mesmo que a lei de Moisés proíbe, mas eles não querem fugir. Por exemplo, quem é da tribo de Judá, em Israel, ele não vai querer se envolver com ninguém que foge desse contexto. Quem é da tribo de Isacar, de Zebulon, da tribo de Naphtali, sabe, da tribo de José, da tribo de Benjamim, eles procuram casar e contrair o matrimônio com pessoas da mesma tribo. Você está entendendo? O único lugar em Israel, a única cidade em Israel, que as tribos é liberado casar com quem quiser, é na cidade de Nazaré. A cidade de Nazaré, até o dia de hoje, alguém que é de uma tribo pode casar com outro de outra tribo. Por isso que o próprio Deus, dentro da sua onisciência, escolheu quem para para emprestar o ventre para o seu filho nascer. Maria, que morava em Nazaré, que casou com José, e ambos, você está entendendo a diferença? Maria tinha 17 anos, mais ou menos, José tinha 42, e a diferença de idade e também de tribo. Nazaré era uma cidade que, aos olhos dos judeus, não era um povo bom, porque se misturava com outras tribos. Por isso, né, que quando Natanael, né,
Natanael olhou e ouviu a anunciação de Jesus e disse: pode vir alguma coisa boa daquela região? Hã? Pode vir alguma coisa boa daquele lado lá, daquela região? Aí Jesus revelou a vida dele, aí ele passou a acreditar. Mas até hoje, Nazaré é tido como uma cidade que é a mistura das tribos, porém, os outros lugares não. Então, essa questão de tudo que eu estou dizendo para você, que vem lá da geração de Caim, Caim teve relação, casou com uma mulher que era parenta dele, e dali se procriou toda a humanidade até chegar no dilúvio, né? No dilúvio houve uma pausa, ficou 8 pessoas e renasceu de novo a humanidade, e assim sucessivamente. Você conseguiu compreender o raciocínio da onde veio a mulher de Caim? A mulher de Caim era uma parenta dele. Não é, nós não podemos dizer, era a irmã dele. Não podemos dizer, porque a Bíblia não fala que era irmã. A Bíblia mostra que ele casou com alguém parente, porque Adão e Eva tiveram outros filhos. Tá bom? Eu vou abrir espaço, né, daqui a pouquinho para você fazer perguntas e eu vou trazer resposta. Prepara aí. Prepare uma pergunta interessante dentro do que nós estamos falando aqui. E se você não entendeu alguma coisa que eu falei, né, que nós estamos comentando, agora é hora de você perguntar. Pode perguntar. Entende? Agora é hora de você perguntar, que nós vamos aqui tratar desse assunto. Eu quero primeiro fazer uma oração por todos que aqui estão. Deixa eu orar para você. Eterno, tu és o Criador dos céus, da terra e de tudo que existe. Abençoe teu filho e a tua filha. Derrame da tua presença, do teu poder, da tua graça, da tua grandeza sobre a vida de todos que estão conosco aqui agora, nesse momento. Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por tudo que o Senhor, meu Pai, tem manifestado em nossas vidas. Abençoe teus filhos e as tuas filhas, e que a cada dia o Senhor possa falar mais e mais com cada um de nós, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? E graças a Deus. Graças a Deus. Baruch Hashem por essa oportunidade. Glória a Deus.